Bom dia a todos! Hoje, 21 de julho de 2026, espero que estejam bem onde quer que estejam. Essas imagens que estamos vendo aqui mostram F-35 e F-16 realizando ataques de precisão sobre o espaço aéreo iraniano, enquanto a rede de monitoramento do CENTCOM acompanha mísseis balísticos iranianos em tempo real. F-35, F-16. Esta é a 10ª noite, 10 noites consecutivas, pontuais no alvo. Bum, bem ali. Toda vez, mísseis balísticos sendo destruídos em chamas, e esse é o grande objetivo agora: destruir o estoque de mísseis balísticos e drones do Irã. Como vimos na última rodada de ataques, é possível ver bunkers profundos nas montanhas onde tentam esconder isso. Esse é todo o objetivo deles: ocultar, camuflar, tentar esconder o máximo possível de mísseis balísticos e drones, segundo o CENTCOM. Mas aqui está o que o IRGC quer que você saiba, porque obviamente a máquina de retórica deles está a todo vapor. Eles revidaram lançando mísseis balísticos e drones contra posições militares dos Estados Unidos. E eles estão dizendo que atingiram locais no Kuwait, Bahrein, instalações de radar na Jordânia, mas tem outra coisa que eles estão dizendo que é simplesmente absurda. Eles estão dizendo que destruíram a infraestrutura principal de centro de dados da Amazon no Bahrein. Amazon. Eles basicamente atacaram a nuvem, nós sabemos. Alguns meses atrás, eles ameaçaram cortar cabos de fibra óptica submarinos que conectam o Oriente Médio ao resto do mundo. Então, novamente, isso é apenas espionagem econômica e ataques que o Irã quer fazer para causar prejuízo à economia mundial. Para infiltrar-se no mundo corporativo, eles tentarão atingir duramente as empresas. Mas o CENTCOM respondeu quando o IRGC declarou guerra à Amazon. E então o CENTCOM respondeu. Eles disseram: entrega em 2 dias? Não, vamos te dar um upgrade para o Prime com entrega em 24 horas de graça. E é disso que se trata essas imagens do que está acontecendo agora em todo o Irã. Algumas dessas cenas são impressionantes, ver a sede da IRGC pegando fogo. Obviamente, os centros de mísseis balísticos pegaram fogo, e o Irã exibiu uma de suas redes subterrâneas de drones há apenas alguns dias. Relatos informam que isso foi atingido logo depois. Então isso foi na base aérea de Tabriz, e justamente ontem estão chegando relatos dizendo que Tabriz foi completamente destruída pelo CENTCOM. Então o Irã está se exibindo. Eles dizem: olha meus novos veículos, olha meus drones, e o CENTCOM responde: legal, vamos te colocar no próximo episódio do CENTCOM. Resposta do CENTCOM: acho que esse seria o nome do programa de TV se o CENTCOM fizesse um programa. Eles basicamente respondem imediatamente quando o IRGC exibe alguma coisa, e é exatamente isso que está acontecendo agora. E olha só, isso é insano. O Irã agora está implorando, absolutamente suplicando e implorando em pânico para o Catar e o Egito apresentarem uma proposta de cessar-fogo em seu nome. Eles dizem: façam parecer que vocês querem o cessar-fogo. Mas os relatos que estou vendo são de que Catar, Egito e Paquistão são os que meio que entraram e ficaram do lado do Irã. Sabe, vimos o primeiro-ministro do Catar virar as costas para J.D. Vance. Provavelmente tem algumas conexões estranhas acontecendo ali, mas parece que nada está diminuindo. 10 noites. 50 mil militares americanos na região neste momento. Mas há uma grande encruzilhada. As próximas 72 horas... vamos ver uma saída para desescalar ou veremos a pressão aumentar ainda mais? E depois fique para a sessão de resumo, porque a Ucrânia acabou de adicionar o 413º novo sistema de drones do ano, e a Anduril lançou algo que é impressionante. Isso vai mudar o jogo para a aviação de ataque do exército, chama-se Thunder. Aqui está um pequeno trecho dele, mas vamos falar sobre essa tecnologia, o quanto ela é incrível. Isso ocorrerá cerca de 3/4 do vídeo, e antes de seguir, quero homenagear os caídos, esses tesouros nacionais que o Irã matou. Recentemente, o exército divulgou os nomes e fotos de 2 soldados: primeiro-tenente Tyler James Feehan, 25 anos, de Ewa Beach, Havaí, e soldado Isabela Gonzalez, 19 anos, de Carrollton, Texas. Descansem em paz, jamais serão esquecidos. Meus pensamentos e orações estão com suas famílias, amigos e unidades e com todos que ainda lutam lá fora. Saibam que todos nós aqui em casa estamos com vocês e apoiamos o que estão fazendo. Seguir em frente em homenagem a eles é a coisa mais virtuosa e temos muito orgulho de vocês. Obrigado por honrarem tão bem seus companheiros caídos com seu serviço. Estamos com vocês. Agora vamos falar sobre o que aconteceu, porque se voltarmos cerca de 14 horas, isso nos dá uma visão geral de como tudo está se desenrolando. Então começou às 16 horas, horário do leste dos Estados Unidos, 20 de julho, quando o CENTCOM lançou a Noite 10, com F-35 e F-16 durante a noite. Navios de guerra, munições de precisão atingindo centros de comando iranianos, capacidades marítimas, instalações de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea no Irã.
Os ataques terminaram às 21h, leste dos Estados Unidos. Enquanto o CENTCOM deixava o espaço aéreo, o IRGC já preparava comunicados à imprensa. Disseram que pouco antes ou durante lançaram mísseis e drones do IRGC nos locais mencionados. E eles afirmam que estão atingindo os locais de radar porque as Forças Armadas dos Estados Unidos estão simplesmente destruindo os radares deles. Então, o Irã está tentando dizer, vocês estão destruindo nossos locais, então nós também estamos destruindo os de vocês. Obviamente, o Irã pode conseguir acertar um míssil balístico por sorte. Já vimos isso acontecer, infelizmente. Mas nem os Estados Unidos, nem o Bahrein, nem a Amazon confirmaram ainda a alegação de que a sede da Amazon foi realmente atingida. Encontrei um artigo afirmando que o Irã teria atacado a infraestrutura da Amazon no Bahrein e bases militares dos Estados Unidos na Jordânia, segundo a Guarda Revolucionária Islâmica. Então, eles realmente miraram nisso, o objetivo deles era esse. Eles estão dizendo que destruíram, mas isso não significa que realmente atingiram. Então, não temos confirmação de que foi realmente atingido ainda, mas temos confirmação de que o CENTCOM executou a Operação Noite 10 e também as embarcações continuam transitando pelo Estreito de Hormuz, com 900 embarcações facilitadas pelo CENTCOM. Nos últimos meses, cerca de 450 milhões de barris de petróleo cru foram transportados desde o início de maio. A Guarda Revolucionária Islâmica está chamando seus ataques de limpeza de radar, e o CENTCOM basicamente está aparecendo com a lista mais longa de radares iranianos que o Irã já viu. E nós também vamos falar sobre as plataformas, os F-35, nas versões A, C e B, que estão realizando ataques por todo o Irã neste momento. Mas antes de fazermos isso, quero falar com você sobre o que é necessário para estar totalmente focado como um piloto de caça voando em um desses jatos. E é exatamente por isso que eu criei o MaxAfterburnerenergy.com. Nós temos nootrópicos, cafeína natural, e o objetivo principal é manter você focado o dia todo, sem aquele temido efeito rebote da cafeína ou aquela sensação estranha de azia que algumas bebidas energéticas causam. Eu me lembro de beber e virar energéticos antes de missões de combate ou shows aéreos, porque os caças não têm porta-copos. Isso só me causava dor no estômago e queda de energia após 30 a 45 minutos, por isso formulamos o Max Afterburner Energy para evitar esse efeito rebote. Nós fizemos isso com L-teanina, cafeína natural e nootrópicos que te mantém focado o dia todo, assim como um piloto de caça. Acesse maxafterburnerenergy.com e inscreva-se na nossa lista de e-mails. As latas serão produzidas em breve e inscritos receberão descontos. Assim que forem lançadas, você será notificado e teremos produtos à venda. Veja essa camiseta do A10. Estou muito empolgado. Deve estar disponível em uma semana. Estamos agilizando isso. Ao entrar na lista de e-mails, você receberá atualizações semanais minhas com todo o conteúdo novo. E você pode clicar e ver os diferentes vídeos que foram lançados ao longo da semana. Assim, você nunca perde nada no Max Afterburner, Estados Unidos, ou no podcast Max Afterburner. Acesse maxafterburnerenergy.com e entre na nossa lista de e-mails. Acho que você vai aproveitar. Obrigado pelo apoio com os energéticos. Agora quero falar sobre as plataformas ideais para essa situação. Estamos vendo ISR de alta resolução, inteligência, vigilância e reconhecimento, que podem vir dos MQ-9. Também pode ser combinado com os F-35 que na verdade estão fazendo o ISR eles mesmos, porque o F-35 tem um excelente conjunto de sensores. Ele possui um sistema que permite ao piloto ver através da fuselagem durante o voo. É realmente um caça incrível. E o CENTCOM exibindo aquilo com aquele pós-combustor enorme. Talvez esse seja o próximo nome do canal, pós-combustor enorme. Nome legal, mas você viu o CENTCOM mostrando o pós-combustor. O F-35 é agora o verdadeiro cavalo de batalha, garantindo entrada e domínio. Esses locais de mísseis, obter ISR e atuar em conjunto com o F-16 CJ que acabamos de ver, o Wild Weasel. Esse avião foi projetado para caçar sistemas de mísseis superficiais e balísticos. Lembre-se, nós vemos as imagens reais desses diferentes locais em todo o Irã, centenas, se não milhares de bunkers, centenas de locais onde você pode ver como estão dispersos. Eles colocaram seus mísseis balísticos e seus drones. Para exatamente esse tipo de situação, quero dizer, eles vêm construindo sua máquina de guerra há décadas, mas o F-35 e o F-16 CJ têm algo a dizer sobre isso. Porque serão eles que entrarão e conterão o Irã. Atingindo ou não o centro de dados, esses caças impedirão que consigam. E mesmo com os F-18 agora mostrando que estão lançando mísseis de cruzeiro lançados do ar, aqueles mísseis de cruzeiro lançados do ar são incrivelmente capazes. Essas ogivas pesam cerca de 450 quilos e se destacam pelo alcance de ataque à distância.
O Irã provavelmente está protegendo seus mísseis balísticos com o máximo de mísseis superfície-ar possível. Agora, com esse míssil de cruzeiro lançado do ar, você pode dispará-lo a dezenas de milhas e atingir sistemas de mísseis superfície-ar. Os radares abrem o caminho e então você pode obter informações de alvo do F-16CJ com os dados sendo transmitidos por uma rede. Assim, todo mundo fica na mesma página. A interoperabilidade é enorme. Pense no sistema Aegis e nos navios da Marinha fazendo o bloqueio agora. O sistema Aegis permite que todos esses navios se comuniquem entre si. Transmitir informações aos caças é essencial, pois a rede conecta todos eles sendo o melhor parceiro possível. Esse é o sexto homem do time de basquete que realmente permite que esses ataques aconteçam. É incrível ver como tudo está conectado, como tudo consegue se comunicar tão bem. Isso dá aos pilotos de caça a capacidade letal de abater esses mísseis balísticos, como vemos nessas imagens. Mas quando você olha as imagens, a gente faz isso em muitas das transmissões ao vivo que eu faço, as imagens são impressionantes. Quando você olha e vê os centenas de locais diferentes que o Irã construiu, com seus 500 milhões de dólares por dia em receita de petróleo, vindo principalmente da China. Eles pegaram esse dinheiro e transferiram para a Guarda Revolucionária Iraniana usá-lo em mísseis balísticos. Quero dizer, é simplesmente insano a quantidade de infraestrutura que eles conseguiram construir ao longo do tempo. E é isso que acontece quando não se toma uma atitude contra um regime como esse. Eles simplesmente continuam crescendo como um câncer. Eles simplesmente se desenvolvem em algo que se torna gigantesco. E em algum momento você realmente não consegue fazer nada a respeito. Mas a resposta do CENTCOM à alegação da Amazon foi basicamente divulgar imagens de ataques dos F-35 e F-16, e essas imagens de ataque basicamente deram a eles uma assinatura Prime gratuita. Mas aqui o Prime é entregue a você pelo F-35. Vamos ser honestos, o que o adversário tem agora, numa avaliação honesta, a Guarda Revolucionária Islâmica foi enfraquecida e não está desarmada. Eles mostraram ontem à noite que ainda podem lançar uma campanha multifrontal de mísseis e drones em vários locais, com relatos de que restam cerca de 2.000 mísseis balísticos. Eles afirmam estar fazendo uma operação para neutralizar radares, mas uma força militar que realmente suprime defesas aéreas não anuncia isso publicamente antes. A surpresa tática é toda a premissa da supressão das defesas aéreas inimigas. Eles afirmam realizar missão de supressão de defesas aéreas com mísseis balísticos, mas há uma grande limitação. A capacidade de ajustar em tempo real aos radares e mísseis superfície-ar móveis é restrita, já que a maioria desses sistemas é móvel. Eles afirmam que vão atingir isso com mísseis balísticos, mas a chance é quase zero. Não é doutrina de supressão aérea, e sim guerra de informação. Então, a segurança operacional da Guarda Revolucionária provavelmente entrou em colapso total após 10 noites de ataques à infraestrutura de comunicações que o CENTCOM vem sistematicamente dizimando. E dizimar, nesse contexto, significa reduzir em 1/10, e isso vem dos tempos dos gladiadores. Eles colocavam gladiadores ou soldados do exército romano em grupos de 10. Eles os colocavam em grupos de 10, os soldados mais duros de todos, e então faziam com que 9 deles se voltassem contra o mais fraco e eliminassem esse 10º. É daí que vem o termo dizimação. Por isso querem um cessar-fogo de 10 dias, achando que os Estados Unidos vão ceder novamente e serem manipulados pela Guarda Revolucionária Islâmica. Então, na minha opinião, espero que o governo dos Estados Unidos não dê essa saída para eles, porque você só oferece uma saída para seus inimigos, quando eles realmente agem de boa fé e realmente merecem, ou pelo menos têm a capacidade de aceitá-la. É aí que a saída faz sentido segundo a arte da guerra. A saída não faz sentido se for apenas o inimigo tentando te enganar de novo e dizendo: "Ei, vamos só fazer um cessar-fogo. Prometemos que não vamos fazer nada de errado." Não, é como aquele ditado: "Me engana uma vez, vergonha para você. Me engana 2 vezes, vergonha para mim." Se você observa o inimigo sendo enganoso e usando cessar-fogos contra você, então você não dá essa saída para eles. Mas vocês chegaram ao resumo, meus amigos, porque algo insano aconteceu com Anduril. Vocês precisam ver isso. Então, uma revisão rápida do que Anduril lançou. É chamado de Thunder e vai mudar de aviação do exército. É muito legal ver essa coisa. Olhem para isso. O operador pilota o que parece ser um Apache e controla vários drones ao redor, como se fossem companheiros de ala, todos também VTOLs. Então você pode ver que as hélices se inclinam para baixo e essa coisa tem seus próprios drones. Então, novamente, multiplicação de força significa basicamente ter algo que pode fazer o trabalho de 15, 20, 30 helicópteros diferentes. Olhe para eles. Eles miram em posições de radar e posições de mísseis superfície-ar.
Depois vem uma grande leva, algo comum também na aviação de caça, em que há diferentes levas. Só de ver essa operação acontecendo já é incrível. Vou analisar isso, talvez fazer um vídeo sobre o Thunder e vídeos de acompanhamento. Achei sensacional ver isso. E lembre-se, a Ucrânia agora está na linha de frente na adaptação e ajuste dos seus drones. Eles até têm um drone que pode ficar em um barco, ir até uma praia, liberar uma metralhadora calibre 50 na praia, que então pode começar a atingir posições russas. Quando falamos de tecnologia como o Thunder e drones avançados, muitos estão sendo usados na Ucrânia, que virou um campo de testes para essas inovações. Muito bem, vocês chegaram à seção de análise estratégica 4D, meus amigos. Então vamos falar sobre o tabuleiro onde as coisas realmente acontecem. A Guarda Revolucionária Islâmica está supostamente conduzindo uma operação para eliminar radares. Na verdade, a maior operação deles é uma manobra de saída. Eles querem que Catar, Egito e Paquistão proponham o cessar-fogo e todos pressionem os Estados Unidos para aceitá-lo. Então eles estão tentando mostrar força, atingindo o centro da Amazon. Se realmente fizeram isso, atingindo diferentes locais de radar e depois conseguir o cessar-fogo para basicamente poderem recuperar o fôlego. Então você pode ver aqui que o objetivo deles é tentar mostrar força militarmente, enquanto basicamente imploram para o resto do Oriente Médio conseguir esse cessar-fogo para que possam se reconstruir e voltar a agir no mundo mais uma vez. Porque parece que a proposta de cessar-fogo realmente inclui uma cláusula que permitiria que navios circulassem livremente pelo Estreito de Hormuz, nas rotas sul e central. Então, essa provavelmente é outra razão pela qual pelo menos a Guarda Revolucionária Islâmica não concordaria com isso. Então, se os líderes lá em Teherã realmente assinarem algum tipo de cessar-fogo de novo, os Houthis e os linha-dura lá no Estreito de Hormuz provavelmente não vão concordar com isso e a gente vai acabar voltando para onde estávamos na semana passada, antes mesmo desses ataques acontecerem. O que você acha? Você acha que deveríamos dar uma saída para eles de novo? Dar a eles a capacidade de voltar a agir pelo mundo de novo. Você acha que esses ataques vão continuar por mais 10, 20 dias? Você acha que a guerra vai só aumentar cada vez mais? Me diga o que você pensa nos comentários abaixo. Vou adorar ler o que você tem a dizer. Vai lá e me segue no X, me segue no Instagram. Eu estou postando lá praticamente todo dia. E depois dá uma passada no maxafterburnerenergy.com e só entra na lista de e-mails. É totalmente grátis. Valeu, pessoal. Agradeço por assistirem ao vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo que aparecer aqui. Aqui é o Max Afterburner. Encerrando por aqui.